Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No nosso último episódio deste ano, uma decisão que talvez pudesse resumir o 2021 do STF. O governo Bolsonaro resistindo a medidas adicionais de segurança sugeridas pela Anvisa para conter a variante Omicron da Covid-19. Enquanto outros países aumentaram a restrição à entrada de estrangeiros, o governo brasileiro baixou uma portaria que, na visão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, deixava brechas que deveriam ser tapadas pelo tribunal. A portaria do governo passou a exigir, para o estrangeiro que chegasse ao Brasil, o comprovante de vacina ou, alternativamente, e aqui está o ponto que incomodou o ministro Barroso, quarentena de 5 dias seguida de um teste negativo para o vírus. A oposição recorreu ao STF e o ministro Barroso decidiu que pessoas que viessem de fora do Brasil deveriam, como regra, apresentar o passaporte de vacinação com o esquema vacinal completo. O comprovante de vacinação seria dispensado apenas em casos em que a pessoa, por motivos médicos, não pudesse tomar a vacina ou que viesse de um país em que comprovadamente não houvesse vacina disponível para todo mundo. A decisão de Barroso, como nós tínhamos cantado aqui no episódio anterior do Sem Precedentes, foi mais uma para a lista de medidas que foram impostas pela Justiça à política do governo Bolsonaro no combate à Covid e foi celebrada pela Anvisa, apesar de alguns problemas. E que problemas foram esses? Alguns pontos cegos que poderiam causar algumas consequências indesejadas. Por exemplo, brasileiros que tivessem viajado para o exterior antes da decisão do STF sem o esquema vacinal completo poderiam ser impedidos de voltar ao Brasil. A primeira versão da liminar de Barroso, na prática, obrigaria os brasileiros que quisessem viajar para fora do Brasil a se vacinar, caso contrário não poderiam voltar. Ou seja, de uma forma indireta, o Supremo estava tornando a vacina compulsória. Mas o ministro Barroso foi adaptando a sua decisão diante dos argumentos de colegas, diante de conversas com a Advocacia Geral da União e também com informações que ia recebendo da Anvisa. E aí chegou um texto final que foi submetido ao colegiado em julgamento no plenário virtual, outra marca desse ano de 2021 especial. A regra seria a apresentação do passaporte vacinal, somente podendo ser recusado quem tivesse algum motivo médico ou não tivesse acesso à vacina, e aí teria que apresentar um PCR, um exame negativo para a Covid, seguido de uma quarentena com um novo PCR depois. E quando a liminar já tinha 8 votos por seu referendo, outra marca deste ano, o ministro Nunes Marques interrompeu o julgamento. E aí, o ministro Gilmar Mendes, diante da ação que considerou talvez estratégica de Nunes Marques, divulgou o seu voto com o julgamento já paralisado. É um bom resumo do que foi este ano de Supremo Tribunal Federal. O julgamento agora será retomado em 2022. Até lá, a decisão de Barroso está valendo e vai ser um bom teste para vermos como André Mendonça vai se posicionar, já que esse julgamento vai recomeçar no plenário físico, André Mendonça vai participar dessa decisão. Para falar deste e de outros assuntos, como o julgamento da Boate Kiss, inquérito contra Bolsonaro e operações em favelas, o time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. E eu começo com você, Diego. Eu tentei fazer aqui nessa decisão, nesse julgamento, um resumo do ano. Você concorda que a gente pode resumir o ano de uma forma bem rápida nessa decisão? Tem vários elementos aí de 2021 nessa decisão? Felipe, acho uma ótima maneira de ler a decisão. Ela, de fato, é um microcosmo do que aconteceu nas relações entre o STF, o governo, a política e a pandemia, né? Desde que a pandemia começou. E o próprio ministro Barroso constrói a decisão fazendo uma espécie de retrospectiva, né? Ele constrói a decisão como se fosse mais um passo, nem tão drástico, nem tão radical, né, num edifício jurisprudencial que o Supremo já vem construindo de um lado e que o Bolsonaro vem construindo com as suas condutas de outro, com reflexos no Supremo, né? Então, pegando esse primeiro ponto da jurisprudência, o ministro Barroso vai dizer, olha, esse tribunal já decidiu, já vem decidindo desde 2020, né, que os critérios essenciais para a constitucionalidade das medidas que o governo tem que adotar tem que incluir embasamento científico e técnico mínimo,
tem uma nota da Anvisa dizendo que certas medidas são necessárias, o governo ignorou essa nota, isso engatilha a intervenção do Supremo. Um dos pontos que ele observa, então, é essa reiterada posição do tribunal de que parte da análise do que o tribunal fazer de constitucionalidade das medidas do governo é um mínimo embasamento científico e técnico. Além disso, o ministro Barroso pega um outro ponto que o STF também foi colocando nessa costura, que é a questão da vacinação obrigatória. Não significa forçar ninguém a se vacinar, mas induzir, né, criar custos para quem não quer se vacinar. Dizer que tem certas coisas que você não vai poder fazer se você não se vacinar, ou se você não se vacinar, vai ser mais custoso para você as alternativas, né? E o ministro Barroso relê as decisões passadas do tribunal do ano passado para cá nessa linha, né? O tribunal validou não a força, mas a utilização de meios indiretos para tornar a vacina o objetivo estatal relevante necessário. E ele, no fim das contas, Felipe, acho que a decisão dele pode ser lida dessa forma, né? A gente estava conversando antes, colocar a vacina como um ponto central dessa política. Tem os detalhes de como vai ser, né? Como é que você exige, mas o ponto central da decisão é a Anvisa está dizendo que exigir a vacina é alguma medida importante, isso tem que estar, então, no centro dessas medidas. Essa é a regra, né, Diego? Vacina Essa é a como regra. exigência e aí quarentena como alternativa. E, inicialmente, o ministro Barroso dizia que, da forma como estava escrita a portaria ministerial, parecia que era ou uma coisa ou outra, livremente. Se você não quisesse tomar vacina, vai para uma quarentena, que ele dizia, quem vai fiscalizar, e pode ser muito frouxa até o ponto de permitir que qualquer estrangeiro entrasse por aqui. E aí, para o estrangeiro, ficou muito claro, vacina, necessariamente. Para o brasileiro, tem essa possibilidade, vacina ou o PCR alternativamente, mas como regra geral, a vacina. E isso tem uma grande diferença. Mas é isso mesmo, tentar forçar ou compelir as pessoas a tomarem a vacina, né, Diego? E uma razão adicional para justificar essa postura, né, que também deriva da jurisprudência do Supremo, essa é diante da pandemia, mas que o tribunal já vinha recuperando em decisões da pandemia, é a ideia de prevenção e precaução como, né, parâmetros para atuação estatal quando você tiver risco à vida, à saúde das pessoas. Uma ideia mais complicada do que parece, né? Sabemos que isso não é também uma vara de condão que vai sempre dizer qual a resposta certa num problema de análise de constitucionalidade de uma política pública, já que há riscos de todos os lados, tem consequências inesperadas, tem trade-off, mas o tribunal, de fato, vem dizendo isso, que meio ambiente, saúde e vida, você tem que sempre, né, atribuir um peso muito grande às consequências negativas possíveis que podem advir de uma dada medida ou da sua ausência, e ele coloca isso nessa costura, então, retrospectiva do que o tribunal vem fazendo. Ciência, precaução, prudência, né, critérios técnicos e vacina. Então, isso é a retrospectiva da jurisprudência do Supremo que o ministro Barroso faz. E do lado do Bolsonaro, o ministro Barroso não se furta a observar que é um cenário de negacionismo de autoridade, né? Não tem o nome do presidente na decisão, mas a gente sabe que ele é o porta-voz maior do negacionismo no Supremo hoje, ainda. Teve flutuações nos últimos meses, deu uma segurada em alguns momentos, mas ainda continua falando, né? E inclusive tem um inquérito recente agora, né, do qual a gente vai falar também, um inquérito que a gente falou na semana passada, um inquérito envolvendo as declarações do Bolsonaro que associariam risco maior de contrair HIV, né, com a vacinação. Então, o Barroso está falando disso, que também é uma retrospectiva triste, né, dos últimos 2 anos na pandemia. Essa é uma postura recorrente do governo, com flutuações, mas recorrente. E essa postura recorrente acaba empoderando o Supremo. Essa é parte da postura que colocou a opinião pública, muitos governadores dos estados e muitos políticos, o Congresso, colocou muita gente apoiando decisões do Supremo contra omissões e ações do governo na pandemia. Então, esse é o cenário que permanece inalterado, que aparece nessa retrospectiva, que eu acho que é uma boa maneira de ler essa decisão. Tomás, queria trazer você para a conversa, também falar um pouco de que elementos a gente tem dessa decisão que servem também para a gente descrever esse ano de 2021 do STF. Olá, Diego, Juliana, Felipe. É muito bom estar aqui com vocês, inclusive nesse nosso último programa regular do ano, né? Eu concordo com o Diego, acho que esse uso da decisão como um resumo do ano é super preciso. Eu acho que vale a pena destacar algumas das coisas que aparecem aí, né? Então, acho que me chamou a atenção, por exemplo, o fato
por exemplo, o voto do ministro Gilmar Mendes, né, que que foi apresentado para a virtual, mesmo algumas coisas, né, depois do pedido de destaque do ministro Nunes Marques, então, quando já tinha parado, acho que ele mesmo assim fez questão de deixar claro que o voto dele era nesse sentido também. De novo, o tribunal querendo mostrar que está unido. E o fato de que o voto tem uma estrutura curiosa, na qual ele, usando as palavras do próprio ministro, né, ele concorda com tudo, ele acompanha integralmente, né, o ministro relator, o ministro Barroso, e daí ele fala, eu vou apresentar aqui umas ressalvas que, a rigor, poderiam até mesmo ser inferidas do voto do relator, né, eu só estou pontuando para com o esforço de tornar ainda mais clara as determinações do relator. Percebe que tem um esforço aí de nem onde poderia ter uma divergência, né? Mesmo que seja um esclarecimento, mesmo que seja assim, achar que o voto não ficou, não se coloca dessa maneira, né? Se coloca como, eu não estou abrindo divergência nenhuma, eu estou aqui concordando com tudo, estou só pontuando ressalvas. É uma estrutura de votar e de apresentar os seus argumentos que chama atenção num tribunal que nem sempre é assim, e já que nós vamos chamar atenção numa relação entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso, que já teve momentos de grandes atritos, né? Então você percebe que tem um esforço aí de concordância e que também chama atenção. Acho que uma outra coisa no voto em si, que eu só gostaria de destacar, acho que tem algo no voto do Barroso, vocês falaram que é uma maneira de meio que fazer com que as pessoas, no final das contas, se vacinassem, que é algo que às vezes decisões judiciais fazem, de cortes constitucionais, e que é um tipo de decisão de corte constitucional interessante, que não obriga exatamente a pessoa a fazer algo, mas aumenta o custo de você não fazer. A gente pode falar assim, está testando a firmeza das suas convicções. Né? Você realmente acha que a vacina tem um problema, ou você realmente acha que o Estado não pode te obrigar? O Estado não vai te obrigar, não tem problema. Faz o PCR, faz a quarentena, faz um outro PCR, adia a sua viagem, pode ter várias coisas que você tem que fazer. Porque na vida, às vezes, as nossas convicções têm custos. Se assim que o Estado fala, olha, você não vai poder ir para a Disney, a pessoa corre e se vacina, fala assim, será que isso era uma objeção real? Né? Isso acontece, na jurisprudência, direito constitucional comparado, a gente vê o tribunal fazendo isso às vezes. E eu acho que é uma maneira interessante de também entender o que o Supremo está falando. Né? Se você de verdade tem uma objeção principiológica firme ou uma crença realmente sobre a dificuldade de fazer isso, então você provavelmente estaria disposto então a fazer o PCR, fazer a quarentena, fazer o PCR de novo, não tem problema nenhum, essa porta está aberta para você. Então eu acho que isso também é algo que me chama a atenção. Juliana, e você? Nós temos aí um outro ponto, eu não sei se você trata disso, mas tem alguns outros pontos aí que são marca desse ano. Quero ouvir você primeiro para depois cantar minha bola aqui também. Olá, Recondo, Diego, Tomás. Acho que o que aparece como representativo aí desse ano nessa decisão também é essa dinâmica, né, de um julgamento interrompido no plenário virtual pelo ministro Nunes Marques a partir de um pedido de destaque, né? E, claro, a gente já comentou isso aqui várias vezes, ele, nesse caso, ainda é mais extremo, porque é um caso que já estava com uma maioria amplíssima formada, né, uma unanimidade, que ele pede um destaque, possivelmente, né, a partir de um objetivo estratégico ali, que não está claro para a gente qual seria. Né? A gente pode aqui especular se a ideia é trazer o novo ministro, o ministro André Mendonça, para esse julgamento, né? E talvez esse ser um espaço ali para testar o ministro André Mendonça ou para oportunizar uma coalizão entre o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, né? Não está muito claro como é que esse papel vai ser desempenhado, mas talvez o objetivo tenha a ver com essa nova figura que chega ao tribunal. Mas ainda assim, apesar dessa peculiaridade, né, do possível objetivo ter a ver com essa chegada na corte, esse uso estratégico ele foi verificado ao longo do ano inteiro. Inúmeros casos, né, foram destacados pelo ministro Nunes Marques, e casos como esse, né, em que já havia uma maioria, em que a preferência do tribunal, a posição do tribunal já estava delineada. Então, acho que tem esse elemento, tanto o plenário virtual, né, quanto esse destaque feito pelo ministro Nunes Marques, e que obriga, né,
que esse caso seja retomado no ambiente do plenário assim, deliberativo, do plenário presencial, embora a liminar do ministro Barroso continue valendo nessa circunstância. Eu queria chamar o Tomás. Eu falei que eu ia cantar uma bola, Tomás, e eu acho que é a que você vai querer mencionar. Que a Ju pincelou esse ponto, né? Nós tivemos o Nunes Marques como um destaque desse ano, né? Claro, a gente também estava com os olhos focados nele, porque o primeiro ano de atuação dele completo, né? Então, é claro que a gente ia prestar muita atenção no seu comportamento, como o ano que vem vai prestar muita atenção no comportamento do ministro André Mendonça, mas tem esse ponto do plenário virtual, né? A gente está aprendendo a lidar com ele, os ministros também, e a gente viu muitas das decisões que a gente se perguntava qual era a razão de esse tema estar no plenário virtual e não estar no plenário físico. Então, eu queria te ouvir, Tomás, sobre isso. Eu acho que existe uma discussão sincera, considerando os prós e contras do plenário virtual comparado com o plenário presencial, sobre quais casos que merecem ou que exigem uma dessas arenas, considerando, inclusive, que o plenário físico real é um recurso escasso, né? O Supremo só se reúne lá 2 vezes por semana, por 4 horas, e nem toda semana, né? Não são nem 52 semanas do ano, são bem menos que isso. Então, é um recurso escasso, não dá para tudo ser julgado lá, às vezes tem que fazer uma escolha, né? É melhor que seja julgado em algum lugar do que lá, é melhor que seja julgado mais rápido do que demore mais e seja lá. Isso é parte do que as pessoas estão considerando. E tem muitos fatores aí que você pode considerar de por que um é melhor que o outro, né? Por exemplo, você pode considerar que o plenário físico é um espaço que tem mais publicidade, porque as pessoas estão vendo aquele julgamento na TV Justiça. Você pode considerar que é um lugar que permite uma deliberação no sentido de discussão, de idas e vindas e trocas, né? Por mais que no plenário virtual, o voto que é escrito depois do anterior dialoga com o anterior, pode dialogar, às vezes até melhor, de maneira mais precisa, porque você leu tudo que o outro disse antes de escrever o seu, você tem tempo para preparar o seu voto. Tem um certo elemento de conversa de mão única, né? De romance em cadeia mesmo, né? Usando lá a expressão do work em outro contexto, mas enfim, você pode ir completando o que o outro disse, você pode fazer algo como o Gilmar Mendes fez, vou fazer esclarecimentos aqui que eu posso tirar do voto, não tem a oportunidade do Barroso falar, não, eu ajusto o meu, né? Isso não acontece, não tem esse espaço lá, então eles vão fazendo dessa maneira. Então, tem uma discussão real sobre o que merece ser julgado onde, e dado o grau de regrinhas, de detalhes, de coisas, a gente podia até falar que esse caso, numa situação ideal, utópica, talvez o melhor lugar para ele ser julgado mesmo fosse o plenário físico, porque permitiria exatamente esse tipo de conversa, né, para a gente chegar na melhor decisão possível. Mas isso teria um custo, o ano acabou, essa é a última semana do ano, também tem um fator de que, né, e é importante ter uma decisão colegiada, inclusive é particularmente importante a decisão colegiada, referendando a decisão do ministro Barroso, num contexto dessa decisão ser contra um governo que ataca o tribunal e que ataca o ministro Barroso como intervindo onde em áreas que não deveria, com frequência. Esse é um discurso do governo contra o Barroso. Então é particularmente importante que o tribunal apresente aquilo como não sendo algo de um ministro, como sendo algo que de fato é o entendimento colegiado do tribunal. Então claramente, eu acho que pode dizer que todas essas coisas estavam em jogo na decisão de colocar esse plenário virtual e na decisão, como eu disse, de todos eles a concordarem, inclusive, como eu disse, o ministro Gilmar Mendes fazer questão de apresentar o voto dele, mesmo depois que o ministro Nunes Marques tinha pedido o seu destaque. Dito tudo isso, é para dizer também que, em teoria, no mundo abstrato, você poderia pensar, nossa, mas o Nunes Marques, será que ele não tem razão de querer que isso seja jogado no plenário físico? Dado o que eu acabei de falar, dado que tem um elemento de que talvez fosse um espaço bom para o debate, talvez sim, mas tem 2 problemas em relação a isso, né? Um é, no contexto do uso que o ministro Nunes Marques tem feito para destaques, sucessivamente com vários casos de interesse do governo, a gente não tem uma presunção de que é isso que está acontecendo, né? Digamos que é visto sempre, tem uma certa suspeita de que é um uso estratégico, ou de que é um uso que tem outros fins que não são puramente do caso quando a gente vê o ministro fazendo isso. Isso é uma realidade, estou descrevendo a realidade que a gente vive hoje em relação a como se interpretam esses movimentos. A outra coisa é, mesmo que fosse isso, sinceramente fosse isso, tem uma certa
uma pessoa que está tocando um instrumento e não está seguindo a orquestra, né? Não está acompanhando. Porque todos os outros ministros podem até concordar com isso em teoria, mas claramente eles estão privilegiando algo que acham mais importante, ter a decisão quanto antes, ter uma decisão unívoca do tribunal apoiando, mostrando o tribunal. E ele está está tocando uma outra música, né? Uma outra marcha. Então, eu chamaria atenção para isso. Que tem a ver com isso tudo tem a ver com o quê? Com como a gente interpreta esse destaque e as coisas, inclusive, que a Juliana já destacou na fala dela anterior. E, Tomás, é bem diferente também você pedir o destaque logo no início, né? Assim, o caso abre para votação, você fala, não, esse tema não é para plenário virtual, esse tema é para o plenário regular, plenário de sempre. Eu até achei, Diego, desculpe te interromper, mas que claro, isso ia ser feito, porque alguns ministros tiveram esse procedimento, né? Ou entra logo para divergir de imediato, para já abrir uma divergência e promover algum diálogo, ou então já destaca, falando, olha, eu acho que esse aqui não é o campo. Pois é, mas aí esperar formar a maioria para ir destacar... Mas o ministro Gilmar Mendes fez isso também num caso recente, e me parece que não tem muito regra. Inclusive, eu soube alguns assessores conversando, falando, mas pedir um destaque com 9 votos, no caso, acho que do ministro Gilmar Mendes eram 9 votos já dados, e ele falou, olha, mas tem alguns pontos aqui que eu acho que estão mal colocados e tem que levar plenário físico. É o que o Tomás falou, pode ter, da decisão do ministro Nunes Marques, um certo cuidado de debater alguns pontos, mas como a gente está analisando e houve outros destaques que a gente também tem dúvida da razão, aí sim, fica essa discussão, né? É que uma coisa é você achar que é só sobre o procedimento, dizendo o melhor procedimento para esse caso é outro. Nesse caso, não dá para dizer que é só isso. Se você já viu os votos dos outros, já sabe o resultado, pode ser isso também, mas também tem algo a ver sobre a substância do que está acontecendo. Esse exemplo do ministro Gilmar Mendes, não sei qual que você falou, mas é a mesma coisa, do tipo, você mesmo escreveu assim, olha, tem coisas aqui que eu acho que tem que discutir melhor. Então, é sobre a substância dos argumentos que já foram apresentados. Não é só o melhor ambiente para isso, é a interação. Mas, enfim, também estamos todo mundo entendendo quais os parâmetros, né, o que é adequado, o que não é, o que funciona como estratégia. Mas eu queria destacar uma coisa que o Tomás falou, né, a importância de mostrar que não é sobre o ministro Barroso, é uma decisão de um tribunal unido. E eu vou levar isso a uma outra dimensão, Tomás, que é importante para o STF mostrar que não é só o STF, né, algo que a gente tem batido em várias decisões que a gente comentou ao longo desse ano. Mais uma vez, essa decisão permite uma retrospectiva também nesse aspecto. O STF conseguiu que várias coisas que talvez tenham começado como iniciativas do STF e que tenham insistentemente sido apresentadas pelo Bolsonaro como se fossem coisas só do STF, o STF conseguiu que elas fossem abraçadas por outras instituições em vários momentos. Nesse caso agora, o ministro Barroso, ele é que está abraçando uma outra instituição, né, a Anvisa, uma instituição, no caso, dentro do próprio governo federal. Mas não é uma coisa que sai da cabeça do STF, né? Provavelmente é uma medida que também vai ter bastante apoio na opinião pública, outras instituições agora, mas é interessante ver que não é nem só o STF, né? No fundo, já tem aí um emaranhado de instituições. Claro que é a autoridade do STF que faz isso acontecer, a autoridade da decisão do ministro Barroso, mas tem uma aliança institucional aí. É isso que a gente tem visto em vários casos, né? O Bolsonaro vai dizer que foi o STF, mas não é só o STF. Ô, Diego, até como você disse na decisão do ministro Barroso, no voto que foi submetido à plenária virtual, seja aplicada nos estritos termos o que está na nota técnica da Anvisa, nas notas técnicas da Anvisa. E a Anvisa dizendo que vinha sendo ignorada pelo governo, né? Então, é um reforço de uma política da Anvisa. Não, desculpa, eu achei que você tinha terminado, Felipe, mas só para reforçar, isso é muito importante porque é muito diferente você se perguntar em tese, assim, o Supremo poderia determinar as regras para entrar no país, numa DPF em abstrato? Essa é uma outra discussão. Não foi isso que aconteceu. A pergunta era se o governo deveria ter adotado as recomendações que vieram ali da Anvisa com relação a esse ponto específico da entrada. Então, essa, acho que especialmente olhando assim de longe, né, parece que pode ser tratada como mais uma decisão do STF sobre a Constituição exige políticas públicas, tem que fazer isso. Não é bem assim, né? O ministro Barroso soube formular a questão de um jeito que é mais complexo institucionalmente e mais fácil para o STF intervir, porque já tem uma outra manifestação concreta de uma outra instituição, a Anvisa, com competência técnica para responder essa pergunta, dizendo
qual que deveria ser o padrão a ser adotado. Juliana, queria voltar a você para falar ainda de André Mendonça, porque você mencionou algo, acho que valeria a gente destrinchar. Você falou, né, se é um desafio para ele ou uma oportunidade, mas eu queria que você continuasse nesse assunto. Acho que esse é um caso interessante para a gente ver qual André Mendonça vai estrear no Supremo, né? O André Mendonça da Sabatina ou o André Mendonça do governo. Porque esse é um caso que, se ele for adotar uma postura diferente ao colegiado, seja porque já tem uma maioria amplíssima, né, formada, seja porque a decisão, como o Diego destacou, está baseada numa série de precedentes do Supremo relacionados à pandemia, também outros anteriores, mas, sobretudo, nessa jurisprudência da pandemia da Covid. Se ele adotar essa postura, é muito fácil, né, ele acompanhar o tribunal. E, nesse sentido, estaria mais alinhado com aquele André Mendonça que apareceu na Sabatina, preocupado com a segurança jurídica, preocupado com os direitos fundamentais, não vinculado ao governo, etc. Mas, né, agora que esse caso, sobretudo, vai vir ao plenário deliberativo, com maior exposição, com tempo para os ministros, né, fazerem as suas considerações, vai ser interessante observar se ele vai querer marcar sua posição como um ministro alinhado com esse governo. E esse é um caso também fácil para fazer isso, porque uma manifestação contrária necessariamente vai chamar a atenção, por divergir tanto do que está colocado pelo tribunal como um todo. Então, acho que vai ser bem interessante como um caso teste, né, para o posicionamento dele. Se ainda está em aberto, né, qual é o André Mendonça verdadeiro, já que houve dois muito claros aí, para quem acompanhou esse processo de nomeação dele, qual que vai, né, prevalecer, pelo menos nesse primeiro momento, pelo menos num caso que parece fácil, sobre qual é o entendimento do tribunal como um todo, com exceção do Nunes Marques. Então, acho que vai ser bem interessante para a gente observar e talvez vai dizer muito sobre como será a postura do novo ministro André Mendonça daqui para frente, né, nos casos que virão. Me parece, né, Juliana, uma possibilidade de descolamento, né? Porque a gente ainda viu na Sabatina, podemos dizer, talvez, uma transição do André Mendonça, AGU, ministro da Justiça, para um ministro do Supremo, né? Um potencial ministro do Supremo. Então, a gente ainda via uma transição. É um bom teste para a gente ver como que ele vai atuar. Tem outros processos que vão ser julgados nesse primeiro semestre que também vão servir de teste. Um deles é marco temporal na demarcação de terras indígenas. Ainda não tem... A data vai ser marcada, a gente está gravando esse programa na sexta-feira, a data vai ser marcada ainda hoje, para o primeiro semestre do ano que vem. E aí esse é um caso interessante também, porque, primeiro, ele, como advogado-geral da União, ele não atuou nesse processo e talvez estrategicamente. Ele não assinou nada nesse processo sobre marco temporal. E, segundo, o presidente Bolsonaro vem falando insistentemente que André Mendonça vai votar a favor do marco temporal, o que é bastante incômodo para quem entra no Supremo, né? O presidente que o indicou já dizendo, antecipando a sua própria posição, sendo que ele ainda nem chegou no plenário e não discutiu com os colegas. Gente, vamos para a nossa rodada final. Hoje o programa é um pouquinho mais curto, mas vamos para a nossa rodada final. Eu queria começar com você, Juliana, porque tem, primeiro, um julgamento desta semana relevante e que vai ser retomado também no começo do ano, julgamento sobre operações em favelas. Então, por favor, Juliana, seu destaque. Então, vou destacar esse caso, né, em que o relator é o ministro Fachin, e que era um caso que ele começou no plenário virtual, ele foi interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes, e ontem ele teve, né, a sessão de julgamento dedicada a ele. Eu acho que esse caso traz vários elementos, inclusive, com relação aos quais a gente falou aqui, né, no programa de hoje. Por quê? Acho que tem um elemento... Bom, primeiro vou explicar o caso, né? O caso, ele estabelece 11 determinações, o ministro relator, com relação às incursões policiais em favela, inclusive elaboração de um plano visando a redução da letalidade policial, a instalação de equipamento, né, de câmeras e de GPS, medidas relacionadas à investigação das alegações de descumprimento, né, da decisão do STF que restringiu as operações policiais durante a Covid, etc.
E o ministro Alexandre de Moraes, ele veio, né, com seu voto divergindo de muitas dessas determinações do ministro Fachin. Mas um elemento que é interessante, aí eu acho que se conecta com o ponto do Tomás, né, sobre quais critérios e quais as vantagens e as desvantagens do uso desse plenário presencial e do plenário virtual, é que nesse caso a gente viu de fato, sobre alguns pontos, uma deliberação entre o ministro relator, Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes, e inclusive que abriu mão de algumas divergências ali a partir de esclarecimentos e de ajustes no voto. Então isso foi interessante, alguns debates inclusive sobre uma das determinações do ministro Fachin, que tem a ver com a criação de um observatório judicial da Polícia Cidadão, que seria um órgão plural, formado por representantes do STF, mas também por especialistas, representantes das polícias e tudo mais. Houve uma proposição do ministro Alexandre de Moraes, se não seria o caso do CNJ se encarregar disso, e não o Supremo Tribunal Federal, e aí o Fux fez alguns esclarecimentos, né, sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do CNJ. Enfim, acho que tem a ver com o ponto do Tomás, que nesses casos em que existem várias pequenas regras, várias condicionantes, é interessante ter um debate de forma que possam ser adaptadas, ajustadas, mas também esclarecidos, né, pontos com relação a cada uma dessas condicionantes. Um outro fator interessante que apareceu nesse julgamento foi a preocupação, né, dos ministros com relação ao cumprimento das decisões do Supremo, porque, como a gente sabe, né, apesar da decisão do Supremo que restringiu as operações policiais durante a pandemia de Covid, houve, né, chacinas no Rio de Janeiro nesse meio tempo, promovidas por forças policiais em favelas. Só que essa preocupação com o cumprimento ela aparece de maneiras diferentes no voto do ministro Fachin, no voto do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto o ministro Fachin está preocupado, então, de tomar novas medidas para investigar e assegurar, investigar o descumprimento e assegurar o cumprimento dessas decisões. Então, por exemplo, ele propunha que essa investigação deve ser feita pelo Ministério Público Federal e não pelo Ministério Público do Estado. O ministro Alexandre de Moraes ele demonstra preocupação com o Supremo estar decidindo coisas que de antemão já sabe que não serão cumpridas, e como é que fica a posição do Supremo nesse caso. Então, ele diz, o Supremo não deveria estar chamando para si essa responsabilidade de decidir sobre isso. Então, é interessante como essa preocupação aparece para levar, né, os dois votos para sentidos completamente opostos. E aí, nesse sentido, também há nos dois votos a preocupação com a realidade, mas também são duas realidades bastante diferentes, né? O ministro Alexandre de Moraes está bastante preocupado com a realidade das polícias. Então, enquanto o ministro Fachin, por exemplo, quer ser mais restrito com relação aos armamentos que podem ser usados, então fixar regras de antemão, né, que limitem o uso de armamentos letais, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes está preocupado em deixar espaço para que a polícia possa decidir, no caso concreto, qual é o armamento mais adequado. Então, o ministro Fachin está olhando para a realidade das operações que, de fato, acontecem, que estão relatadas nesse caso, inclusive as que aconteceram com decisões já proferidas pelo Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes está alegando a realidade, né, a partir de outra perspectiva, a partir da perspectiva das forças policiais e das forças de segurança. Então, é interessante olhar como é que todos esses elementos eles estão colocados aí, num caso que é extremamente importante, né, e o ministro Fachin traz isso, não só, claro, pela questão de fundo que está sendo discutida, mas também por envolver uma decisão da Corte Interamericana que condena o Brasil, né, por violações de direitos ocorridas em incursões policiais, no caso especificamente da favela Nova Brasília. Então, acho que esse caso tem muitos elementos também que tem a ver com várias das discussões que a gente faz aqui e que, para além da questão de fundo, que é extremamente importante, né, que é crucial, a gente pode acompanhar esses debates mais amplos aí quando esse caso retornar na volta do recesso. E ainda tem um elemento adicional, né, que após a interrupção do julgamento na data de ontem, em razão do fim da sessão, foi pedida, né, uma cautelar pelos requerentes, solicitando que o relator, então, de imediato já faça cumprir alguma dessas determinações enquanto essa deliberação
não se conclui no tribunal. Uma delas, né, Juliana, é a instalação de sistema de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais, nas fardas dos agentes de segurança, e que esses áudios e vídeos sejam encaminhados para o Ministério Público, né? E isso como uma medida de segurança da população e também para coibir excessos, né? Vamos ver se a gente repito isso, a gente está gravando esse programa na sexta-feira, vamos ver se até o fim do dia ou até a semana que vem essa medida vai ser analisada pelo ministro Fachin. Queria agora ouvir o Diego. Diego, qual o seu destaque, fato da semana ou personagem? Acho que no último programa do ano não poderia não ter um fato sobre um dos inquéritos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro no Supremo, né? E temos agora uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, e um agravo, um recurso que o Augusto Aras tinha utilizado contra a decisão do Alexandre de Moraes de instaurar o inquérito a pedido, né, da CPI da Covid, sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro em uma live, incluindo, né, a infame declaração de que haveria uma conexão entre contrair HIV, mais chances de contrair HIV e a vacinação. E o argumento do Augusto Aras era, olha, já estou apurando aqui, já um procedimento preliminar em curso, esse é o argumento principal, não poderia, então, ter 2 inquéritos em curso, já estou fazendo algo, isso vai chegar no Supremo no momento oportuno. O ministro Alexandre de Moraes pega esse argumento e usa contra, né, a PGR, dizendo, olha, realmente, você tem razão, não pode ter 2 inquéritos, né, e a gente já decidiu, eu decidi que vai ter esse inquérito aqui, então, fecha o seu inquérito aí, né, o ministro Alexandre de Moraes concede um habeas corpus de ofício em favor do presidente Bolsonaro, para que não tenha esse inquérito desnecessário, potencialmente ilegal, excessivo, que esteja ocorrendo na PGR contra ele, esse procedimento preliminar, que a gente nem está vendo o que está acontecendo. Então, tranca isso daí e fica só aqui tudo com a gente no Supremo, né? O Augusto Aras também tinha solicitado, tinha pedido, se vocês não considerarem, né, se não se considerar que esse inquérito no Supremo não deve ser iniciado, que pelo menos ele seja redistribuído para um outro ministro. Esqueci agora, tinha um argumento específico, qual ministro peço desculpas aos ouvintes, às ouvintes, não lembro para quem que ele achava que tinha que ser distribuído, mas ele tinha um pedido também alternativo desse tipo, dizendo, então não é para ficar com Alexandre de Moraes, e também não foi atendido. Então, na verdade, né, saiu totalmente pela culatra o recurso do Augusto Aras. Antes ele tinha um procedimento lá e um do Supremo aqui. O Alexandre de Moraes respondeu dizendo, só pode ter esse aqui. Então me passa aí, deu um prazo para passar todas as informações relativas a esse procedimento para as mãos do Supremo e do Alexandre de Moraes especificamente. Mas me parece, hein, Diego, uma coisa meio cíclica, assim, o PGR abre uma investigação, deixa a passos lentos, aí o Supremo reage diante disso, aí o Augusto Aras faz um agravo, mas se perder, perdeu, aí vai para o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes dá uma decisão contra, pesada, inclusive, reduzindo poderes da PGR, tirando algumas prerrogativas, no final das contas, ou poderes que a gente imaginava que ela teria, e aí Augusto Aras se faz de resignado, né? Sim, tá bom, então foi decisão do Supremo, vida que segue. Parece repetição, né? Repetição de algo. Também não deixa de ser parte da retrospectiva, já que a gente já falou várias vezes disso, né? Essa posição do Aras de, né, ou ficar totalmente aguardando para ver, ou fazer alguma coisa que provavelmente não dá em nada, mas por si só não quer dizer nada, e como que o Supremo, o Alexandre de Moraes, liderou esse fronte no Supremo, né, de como é que a gente lida, então, com esse comportamento insuficiente da PGR na apuração da conduta do presidente da República e desses outros atores políticos ligados a ele. Então, esse é mais um capítulo, de fato, de uma história que a gente já viu várias vezes, né? PGR perde poder por conta da estratégia, da linha adotada pelo Augusto Aras no geral. Para fechar, Tomás, você, qual é o seu destaque para a gente fechar aqui o nosso programa? Olha, o fato da semana, além de ter sido algo que foi muito noticiado, eu acho que ele tem uma simetria interessante com o que o Diego começou o programa falando, né? Se esse caso do passaporte vacinal, em certa medida, resume o ano do Supremo, o ministro Fux deu lá uma liminar, numa suspensão de liminar, na qual ele basicamente
suspendeu uma decisão de um habeas corpus que impedia que os réus condenados pelo tribunal do júri, no caso que envolve a tragédia da Boate Kiss, fossem presos imediatamente a partir dessa condenação, né? E eu acho que esse é um caso que capta muitos elementos típicos, eu diria, na atuação do ministro Fux, né, do presidente ministro Fux. Em primeiro lugar, um ministro que não mostrou nem um pouco tímido na utilização de poderes de suspensão de segurança, que é um presidente exclusivo, específico do presidente, só o presidente tem, só enquanto for presidente, então ele, ou vice, quando está exercendo a presidência. O ministro Fux já estava exercendo esse poder como vice em exercício, né, inclusive contra ministros do próprio tribunal, então acho que isso é algo que chama atenção. E chama atenção, né, porque acho que a primeira coisa ele começa falando que suspensão de liminar num caso de habeas corpus é algo excepcional, excepcionalíssimo. E daí ele concede. E eu diria que isso é uma marca do ministro Fux. Não é a primeira vez que a gente vê ele fazer isso. Ele fala que, às vezes é contra o Congresso, invadir a esfera do Congresso. Ele fala sobre como isso é excepcionalíssimo, e daí ele faz. Só que na decisão, eu diria, falta o caminho entre as duas coisas, né? Se eu digo para você que é algo excepcional, mas eu vou fazer, eu tenho que te dizer o que tem de excepcional materialmente para você entender. Ele, basicamente, na decisão diz é excepcional, mas está demonstrado que essa situação precisa. A outra coisa que eu acho que me chama a atenção é que tem um elemento aí do ministro Fux, que esse ministro Fux que se associa quase com o ministro Fux visto como lavajatista, né? Que está com outros posicionamentos dele, dentre os quais a prisão a partir de segunda instância, né? Um tema. E esse é um caso que tem a ver com isso, a prisão a partir da condenação do júri, que né, também tem a ver com esse tema. Então é ele, de novo, né, ditando uma decisão que determina que seja preso o quanto antes, que já vinha nessa linha dele. E é curioso que ele cita um precedente, que é um precedente que, sinceramente, eu acho que não poderia ter sido usado nessa decisão. Ele cita como fundamento para a suspensão de segurança dele, como jurisprudência do Supremo que embasa a decisão, o fato de que houve lá um recurso extraordinário com repercussão geral, de relatoria do ministro Euriza Vasque, no qual o Supremo decidiu que poderia prisão a partir de prisão em segunda instância. Só que essa é a decisão de 2016, exatamente a decisão que foi revista mais recentemente, né? E além disso, eu não estou dizendo, sempre houve, desde 2016, desde antes, sempre houve a discussão sobre o que acontece no caso do tribunal do júri. É verdade, mesmo quem votou pela prisão em segunda instância, pela proibição da prisão em segunda instância, às vezes excepcionava no caso do júri. O ministro Toffoli, notadamente, fez isso. Mas se é verdade que essa discussão sempre existiu, também é verdade que ela não está fechada, porque tem um outro recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente sobre isso, no qual há votos do ministro Toffoli e do ministro Barroso pela prisão imediata, mas há um voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que diz que a prisão é possível como cautelar, né? A prisão cautelar, mas que ela não é, e está com um pedido de vista do ministro Lewandowski. Então isso é uma questão pendente no Supremo Tribunal Federal, e no mínimo eu diria que não é pacífica, né? Tem nuance, né? Mesmo que seja possível a prisão, não estou dizendo que ela não é possível, mas tem aí no mínimo uma diferença entre o voto do ministro Gilmar Mendes, do ministro Barroso e do ministro Toffoli. Então, e poderia dizer que é exatamente nesse nuance, nessa divergência, nessa ausência de uma posição clara do Supremo que está agindo esse HC de instância inferior, né? Então, e tudo isso casado com o quê? O ministro Fux, desde muito tempo, declarações de 2020, 2000, até antes, estou pensando, acho que no ministro 2018, ouvi o ministro Fux falar coisas sobre o Supremo Tribunal Federal estar em sintonia com o sentimento popular, né? Ele chega a falar sobre o sentimento constitucional do povo. E essa é uma decisão que não tem como ler ela e não pensar que ela está em sintonia com o sentimento popular. A tragédia da Boate Kiss comove as pessoas acham que as pessoas têm que estar presas, as pessoas acham que, em geral, pessoas condenadas têm que estar presas. Então, claramente, ele está em sintonia com isso. Eu não tenho como saber se o ministro Fux costuma estar em sintonia com a população, porque, de fato, esse é o sentimento dele, é um sentimento sincero dele. Nós temos um ministro que é um representante da população brasileira, em certo sentido, nos seus sentimentos sinceros, ou se ele ajusta as suas opiniões porque ele acha que é importante estar em sintonia com o povo. Isso não dá para a gente saber, né? Mas, de qualquer maneira, essa é uma decisão que claramente está em sintonia. E isso tem a ver com o porquê que a suspensão, nesse caso, é estranha. Porque a suspensão de segurança, em casos em geral, né, o que justifica ela é uma ideia, digamos, de grave ameaça à ordem pública, por exemplo. E é difícil você dizer
que pessoas que responderam por esse julgamento em liberdade, ou pessoas que estão sendo condenadas por um crime que aconteceu há anos, que não estão em situação de repeti-lo, né? Ninguém acha que essas pessoas estão, né, vão ser responsáveis por um outro incêndio amanhã, não trata de uma situação como essa, que precisa ser suspenso o quanto antes essa decisão para não deixar nem um tempinho essa em dúvida, considerando que tem um caminho natural para isso. Né? O HC foi concedido, tem recurso para o STJ, eventualmente para o Supremo. Esse caminho natural está seguindo. Então tem essa necessidade dessa decisão o quanto antes, para não deixar as pessoas ficarem, digamos, indignadas nem um segundo com algo que ele considera que é errado. Me parece, de novo, esse ministro Fux em sintonia com o sentimento constitucional do povo. Eu acho que, de novo, é uma decisão relevante para a semana, explica um pouco do Supremo, explica um pouco da confusão que a gente tem, a gente vê muito de micro discussões aparecendo nesse caso, mas, acima de tudo, eu vejo o ministro Fux, assim, típico do ministro Fux. Para não dizer que é típico, ele não falou de Law and Economics nesse voto, só faltou falar de Law and Economics, mas se tivesse falado de Law and Economics, seria um gabarito do ministro Fux, o nosso ministro presidente do Supremo atual. Maravilha, Tomás, obrigado. A gente fecha, eu faço só um pequeno destaque, obviamente, a posse do ministro André Mendonça. Cerimônias de posse são muito curtas. É interessante que ele não tenha dado entrevista, alguns ministros concediam entrevista, o ministro Fachin, eu lembro disso, deu uma entrevista para nós, jornalistas, outros ministros faziam a mesma coisa, o ministro André Mendonça vai aguardar e provavelmente só vai dar entrevista no ano que vem. Fez uma rápida declaração para a imprensa dizendo que defende democracia, liberdade de imprensa, etc. Vamos ver como é que ele vai se posicionar. Ano que vem a gente tem muito assunto, certamente. E a gente volta final de janeiro, e aí sim a gente faz uma retrospectiva e vamos fazer as nossas apostas para 2022, apostas relacionadas ao Supremo para 2022. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado por mais esse ano de sem precedentes, de parceria. A gente se vê em janeiro novamente. Obrigado, claro, aos nossos ouvintes que foram tão fiéis ao longo de mais um ano de sem precedentes. Obrigado e até lá. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até lá. Até mais. Você consegue antecipar os cenários políticos no Brasil em 2022? No Jota, nós oferecemos previsibilidade para nossos clientes, com soluções inteligentes para monitorar o processo eleitoral brasileiro. Aqui, você tem acesso a ferramentas de inteligência artificial para monitorar as intenções de voto e a popularidade presidencial. Com essas ferramentas e a cobertura dos especialistas do Jota, é possível entender as tendências e acompanhar de perto os bastidores dos três poderes. A partir dessa combinação única, antecipamos, por exemplo, a decisão de março do ministro Fachin, que tornaria Lula elegível. Desde julho, também previmos que João Dória venceria as prévias do PSDB. E no dia 7 de setembro, avisamos nossos assinantes que Sérgio Moro seria candidato à presidência. Além disso, nossa cobertura permite também acompanhar de perto o Congresso para alertar nossos assinantes sobre fatos que podem interferir na eleição, como a aprovação da PEC dos precatórios e o valor exato de R$ 400 do Auxílio Brasil. Assim como acertamos o resultado da última eleição presidencial com uma margem de menos de 1 ponto percentual. E você, como está se preparando para a eleição mais tumultuada da história recente do Brasil? Tudo o que você vai descobrir só amanhã, você encontra hoje no Jota Propoder.